Iniciaremos agora um bate-papo sobre calculadoras e começamos a apresentar a composição da nossa mesa. Temos a honra, de estar aqui presente o professor Joselino Teixeira Dias, professor de cálculo financeiro, a professora Maristela, também professora de cálculo financeiro, a professora Isabel Cristina, professora de cálculo financeiro, e uma empreendedora, Adriana Contígio, que está aqui, então, compondo a nossa mesa. E meu nome é professora Estela Mares, também de cálculo financeiro. Bom, iniciaremos falando um pouquinho antes de Cristo, que é uma invenção daquilo que você já ouviu falar e às vezes não teve a oportunidade de manusear, que é o ábaco. O ábaco foi muito importante, ele foi criado na época da Mesopotâmia e depois foi aperfeiçoado pelos chineses e também pelos romanos. Inclusive, professora Estela, eu utilizo muito o ábaco com os meus alunos no ensino fundamental e eles fazem a construção do ábaco utilizando material reciclado. Então, Maristela, nesse aspecto, o aluno vê e vivencia, tatilmente a matemática. E isso com material concreto, Ele trabalhando com material concreto vai facilitar o aprendizado do aluno. Pois é, Maristela. Então, com a evolução da calculadora, eles sentiram a necessidade depois do ábaco em aprofundar em outros cálculos. Então, na Alemanha, surgiram vários cientistas, que eram na época filósofos também, e construíram outras calculadoras que faziam outras operações. Depois veio também, na época, o Pascal, vendo seu pai contador com muitas dificuldades de números, sentiu a necessidade de inventar uma outra calculadora. E Leibniz foi aperfeiçoando, fazendo tanto a calculadora que calculasse a adição, subtração, como a multiplicação e divisão. A calculadora de Leibniz tinha uma manivela que fazia com que ele acelerasse o cálculo da multiplicação e divisão. Mas somente na década do século XX é que foram inseridas eletrônicas. E a primeira calculadora que surgiu foi a curta. E aí nós temos aqui o professor Joselino, que trouxe para nos mostrar aqui fisicamente a calculadora que cabia numa palma da mão, professor? A relação financeira é imprescindível e a decisão é irreversível. Não tem como voltar. É importante que você entenda que o capital é uma grandeza pecuniária, em função do que o instrumental, acima de tudo, tem que ter exatidão. As primeiras calculadoras de bolso que surgiram foi a curta, que não efetua cálculo financeiro. Ela apenas soma, subtrai, multiplica e divide. Mas, em função da evolução, nós passamos a ter calculadoras que constituem, acima de tudo, uma ferramenta, um instrumental fantástico. Antecedeu a 18C a calculadora HP 33C, fantástica, com o inconveniente do visor luminoso que gastava muita pilha. Sucedeu essa calculadora a 10B, que é uma calculadora muito boa, fantástica, da década de 80. Sucedendo a ela, e ao mesmo tempo contemporânea, a Casio FX100, que é fantástica em termos de programação, com uma linha de decisão rápida, gastando muito pouca bateria. Chegamos ao ponto de termos financeiras no relógio, isso na década de 90. Essas calculadoras foram evoluindo progressivamente e chegamos à calculadora HP 12C, que apresenta três modelos, é a Platinum, a Gold e a Prestige. E sucedendo a 12C, você teve uma precursora desta calculadora, que é a 18C, calculadora programável fantástica, alfanumérica. E, finalmente, nós temos a 19B2, que opera com 5 idiomas, programável, esboça gráfico, e é um instrumental fantástico que vai minimizar a decisão financeira no tocante à irreversibilidade. É instrumental e você pode, sem dúvida alguma, caso queira, abaixar um aplicativo para o seu celular, para o seu notebook, para o seu tablet e tomar decisões que, de certa forma, vão te trazer, acima de tudo, ganho financeiro. Muito bem. Dando sequência, e nosso foco é HP 12C, a professora Isabel vem nos mostrar outros tipos, professora? Isso, eu gostaria de enfocar mais, respectivamente, a calculadora 12C. Por quê?
Como o professor Juscelino mencionou, são 3 modelos: a Gold, a Platinum e a Prestige. Diferença entre elas: a Gold, ela trabalha numa notação que se chama RPN, ou seja, reversa polonesa. Explicarei já já o que é isto. A Platinum e a Prestige, ela já tem 2 modos operacionais: a notação RPN e a algébrica. Diferenças: a algébrica, desde pequeno, quando nós estávamos na escolinha, a gente aprendeu a trabalhar nessa formatação algébrica. Ou seja, eu tenho elementos e operação. Como é que processa? Um elemento, que é o número, a operação a ser realizada, o outro elemento, que é número, consequentemente resultado. Essa é a formatação algébrica, que é o que nós normalmente operamos. Por exemplo, né, professora? 2 mais 3. Isto. Vou inserir o 2, na sequência inserir o mais, na sequência inserir o 3 e finalizar com a igualdade resultante. Isto que nos é o permite algébrico. 5, que é o algébrico. Perfeito, Estela. Bom exemplo, né? Na notação RPN, a máquina 12C trabalha diferenciada. Como que ela processa? Você primeiro informa os elementos, os componentes, que são seus números. É claro que de um número para o outro você tem que dar uma introdução para separá-los. Então você introduz o primeiro elemento, digita e dá um Enter. Digita o próximo elemento e finalmente o que você quer fazer com eles, que significa qual a operação desejada. Então essa notação é a reversa polonesa, que é o RPN. No geral, você sabe disso, que a Gold, ela só processa a formatação RPN. Então, inclusive o curso que nós vamos processar para vocês será ministrado nessa notação RPN. Informamos os elementos, que são os números, por último, a operação desejada. Muito interessante a gente observar a questão da programação, porque você faz a entrada de dados. Quais são os dados nesse meu exemplo? O 2 e o 3. Depois você faz o que se pede. É como se você entrasse no elevador. Se você não teclar o que você quer, você fica parado. Então a calculadora é assim, você entra com os dados, no caso o 2 e o 3, e depois o que você quer com ele. Aí você vai no operador para dar o resultante, então o valor esperado, que seria no caso o nosso 5. Essa é a notação RPN. Sim. Professora Isabel, lembrando também a diferença na questão da programação, né? A calculadora Gold, ela tem o sistema reduzido de 99 e a Prestige e a Platinum, ela tem 400, a questão de armazenamento de programas. É verdade, Marista. E eu gostaria também de ressaltar a questão da importância de trabalhar a questão da história do desenvolvimento da calculadora com o aluno. Por que da necessidade de surgir novas calculadoras no mercado? Né? A importância do aluno saber por que surgiu novas calculadoras no mercado. Isso é muito importante, o desenvolvimento tecnológico. Eu gostaria até de falar, já que você mencionou, a diferença entre elas, inclusive pelo fator memória, é a agilidade de processar esses cálculos. Os primeiros modelos eram com uma bateria, né, de 3 volts, depois tinha aquela de 3 baterias de 1 volt cada, e finalmente entrou com esse novo modelo que gastam 2 baterias de 3 volts. O processamento, a agilidade de cálculo desses novos modelos são sensacionais. É um piscar de olhos, já sai o resultado. Enquanto que os modelos iniciais levavam um pouco mais de segundos para processar esse resultado. Mesmo sendo segundos, ainda com esse fator agilidade, tecnologia fantástica. É uma coisa muito interessante que a gente pode observar, a evolução aí, e nesse caso um passa a ser obsoleto, porque hoje em dia, se a gente pensar nas científicas que nós temos a 48G, depois a 50G, hoje nós temos a Prime, que ela é tátil, ela mostra ali no seu visor uma forma de você teclar ele no visor e verificar o que você pede. E o professor Juscelino trouxe uma também muito interessante, que ela mostra a questão do gráfico, que ela pode ser também
confeccionado ali, né, mostrado, né, diante Sem alguma... dúvida, né? Esboça a função fluxo de caixa, né? Principalmente ela. Assim como a Casio F100 também mostra a função fluxo de caixa completa, né? Com cálculo de taxa interna de retorno, valor presente líquido, valor futuro líquido, que é uma função que pouco utilizada, infelizmente, né? E a relação do capital no tempo é imprescindível, né? Dinheiro não é tudo, é 200%. Ótimo. Essa evolução das calculadoras, elas ajudam muito que nós tomemos nossas decisões nos empreendimentos. Então, quanto mais rápido elas processem, mais rápido nós teremos as nossas informações e poderemos tomar as nossas decisões. Isso que o professor Juscelino falou sobre o valor futuro líquido, ele é fundamental para que você possa prever o crescimento da sua empresa. Sem ele, você não consegue realizar o seu desenvolvimento, você não consegue produzir e você pode tomar péssimas decisões nos seus investimentos. Bom, lembrando também, professor, a questão da tecnologia da calculadora no celular, né? Ela se restringe, de certa forma, porque, sendo gratuita, você restringe a certas funções da HP. Mas, ao mesmo tempo, você tem a facilidade, né, pelo manuseio, porque o celular você precisa carregar o tempo inteiro, até que pensando na questão segurança, né? A questão da HP, você tem que levar mais um elemento, né, no seu pertence. E você levando o celular, você já está com ele ali com o aplicativo. Então facilita, né, no uso mesmo. Né? E falando de aplicativos, hoje nós temos aplicativos gratuitos, né, que inserem programas. Então, entra aí a questão de precisar ou não desses programas. Né, o professor Juscelino pode nos dizer que não há necessidade de uma calculadora ter o programa que se faça a conversão de taxas. Existem formas práticas, simples, que fazem as conversões sem ter que inserir programas. Concluindo, gostaria de utilizar que o pragmatismo é necessário. A relação financeira, como eu disse, é irreversível e é oportuno de afirmar para vocês o seguinte: a relação financeira é imprescindível no sentido de que, quando jovens, pensamos que o dinheiro é tudo. Quando velhos, temos certeza disso. Ok? Isso mesmo. Usem, acima de tudo, como conhecimento, que é investimento. E falar em investimento, a Adriana Contígio pode nos ajudar aí a falar da empresa, como que ela utiliza, né, essa calculadora no seu dia a dia, na sua forma contábil, dentro da empresa. Então, professora Estela, eu utilizo a calculadora HP12C todos os dias na minha empresa. Seja para calcular folha de pagamento, seja para calcular os custos que estão inseridos ali, seja para calcular o valor de um investimento. Tudo isso eu utilizo na minha HP. Inclusive, ela anda comigo dentro da minha bolsa. Contrariando o que você disse, professora Maricela, de que é um elemento a mais, eu gosto muito de ter a minha lá dentro. Física, né? Física, minha calculadora física. E essa função de conversão de taxas, para mim, ela me agiliza muito, muito mesmo, né? Esse cálculo do dinheiro no tempo, assim, é fantástico. Porque às vezes eu preciso de fazer um cálculo, vou fazer um empréstimo, alguma coisa, por exemplo, dentro do BDMG, e eu preciso de fazer aquele cálculo de investimento, isso vai mais rápido, né? Eu não tenho que ficar ali parando para fazer, mesmo que seja simples um cálculo. Eu já insiro os dados e ela me funciona como um computador. É um pequeno computador financeiro que eu carrego comigo. Só temos que tomar um cuidado, porque tanto o emulador como a calculadora física, é claro que num concurso nós não poderemos usá-los, né, gente? E aí realmente o algébrico é imprescindível. Mas no nosso momento, né, de empreendedora, de um investidor, a máquina física ou emulador, fantásticos. Bom, então com isso vocês puderam ver e verificar, né, no nosso bate-papo, o quanto é importante, né, e essencial numa empresa que o funcionário ou o administrador, ou mesmo na área contábil, faça uso e conheça as funções, né, dessa área comercial e financeira que a calculadora HP12C pode nos proporcionar. Nos próximos vídeos você terá a oportunidade de verificar passo a passo cada tópico, cada função que nós estudaremos a seguir.